comunicador de todas as manhãs, Diogo Souza, aqui na Tati. Vamos de volta às 10h44 da manhã aqui no nosso Hora da Verdade, gente. Uma pesquisa feita pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em maio, com participantes de 23 estados brasileiros, mostrou que os casos de depressão dobraram e houve um aumento de 80% nos níveis de ansiedade e também de estresse, gente. Pra gente ajudar a entender e equilibrar os nossos humores, existe um conceito da psicologia chamado janela de tolerância. Janela de tolerância representa os extremos da escala de intensidade emocional com a qual um de nós é capaz de lidar para poder funcionar adequadamente. Eu estou aqui na linha, vamos dividir a tela a partir de agora com o psicólogo e escritor, né, Alexander, e ele vai relatar um pouquinho para a gente, explicar o que é essas janelas de tolerância. Ô, doutor, bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Bom dia, Diogo, obrigado, um abraço aí a você, a todo o pessoal de Ribeirão Preto, essa cidade que eu tanto estimo, tanto gosto, sempre que eu posso, eu passo em Ribeirão, gosto muito, obrigado pela oportunidade. Quando passar por aqui, convida a gente. Vamos pro Pinguim tomar um chopinho gelado nesse calor intenso maravilha, que tem aqui, maravilha. Viu, doutor? Aí você me avisa que aí eu vou de Uber ou de táxi, maravilha. Será um prazer. Doutor, me diga uma coisa. Vamos explicar para o nosso telespectador sobre ansiedade e estresse. O que é essa janela de tolerância? Bom, essa janela de tolerância, Diogo, ela é um conceito muito novo, só que vale ressaltar que ela está ligada ao conceito da neuropsicologia. Então, ela trata de partes cerebrais, aonde o que ela pressupõe? Ela pressupõe que você possa usar os seus conteúdos cerebrais para que esses conteúdos cerebrais possam trabalhar você melhor nas extremidades. Então, para que você você saiba lidar com os estados de alerta, os estados de reversão a esse estado de alerta, né? Então, a partir do sistema nervoso simpático, que é onde prepara você para ficar num estado de alerta, quando você fica totalmente hiperativo, né? Quando você fica num estado mental de hiperatividade, e depois, ao mesmo tempo, para que o sistema parasimpático possa reverter esse estado a um estado de hiperatividade. Então, você fica de hiper para hipo. Então, ela mexe com as extremidades cerebrais. Para você saber lidar com os seus limites, sem ultrapassar esses limites, e a partir do momento que não há transbordamento de limite, você consegue ter uma vida melhor, uma vida com menos estresse, assim, vamos dizer, resumindo. Doutor, me diga uma coisa, o que significa estar fora da janela de tolerância? Bom, estar fora da janela de tolerância é você justamente não ter adequação de lidar com esses limites. É você extrapolar esses limites sem você respeitar o seu próprio limite. É você se permitir fazer aquilo que você não tem muita competência ou muita capacidade. Esse conceito, o Diogo, ele fala a você e todos os seus telespectadores de Ribeirão Preto, ele está muito ligado à questão emocional do cérebro. Quando a gente fala em saúde mental, a gente fala basicamente em ansiedade, estresse e depressão. Não só enquanto isoladamente, mas também enquanto transtornos né? Transtorno de depressão, transtorno de ansiedade e transtorno de estresse. Quando nós falamos em saúde emocional, é justamente que entra o tópico da sua matéria. Quando a gente fala em saúde emocional, a gente fala em controle emocional e controle de impulsos. Então, essa é uma teoria muito nova, que saiu nos Estados Unidos há muito pouco tempo, e tenta realmente, a partir do cérebro, para que você consiga controlar suas emoções e que essas emoções não provoquem mais estresse ao longo do dia. Então, estar fora dessa janela é você não ter o controle dessas emoções. Doutor, me diga uma coisa, quais são os passos para um ser humano ter a prática de regulação emocional, para ela se manter? Olha, em primeiro lugar é se conscientizar, né? É se conscientizar de quem você é, aonde você está, o que você quer para você. Esse é o primeiro passo. Segundo, é se conscientizar que todos nós, sem exceção no planeta, todos nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos. Então, dialogando com essa prerrogativa da não perfeição, a gente consegue realmente ter menos frustração. Você tendo menos frustração, você vai ter mais limites, você vai conseguir andar mais no seu limite e você ficar menos realmente atacado com as manifestações da frustração.
Segundo, é compreender as suas capacidades, né? Aí entra um pouco de inteligência emocional. Não adianta você querer ser engenheiro se você não é bom de conta, ou se você é bom de cálculo. Não adianta você querer ser médico se você não tem condição de ver sangue ou ver uma pessoa doente. Então, tudo isso faz parte desse limite de tolerância, de você estar realmente num sistema basal mais adequado e você se corresponder a você mesmo dentre as suas condições emocionais, respeitando o seu limite, mas também entendendo que você não é perfeito e, principalmente, você dando vazão àquilo que você compreende. Nessa pandemia, por exemplo, o Diogo, é fantástico, todos nós explorarmos alguma atividade que nós não sabíamos que poderíamos fazer. E usar dessa atividade, fazer dessa atividade até uma prática profissional, de repente. Você pode desenvolver alguma habilidade, porque esse lance do limite da tolerância está muito ligado ao campo profissional também. Você querer exercer uma finalidade ou chegar a uma função a qual você não está preparado a. Inclusive, o senhor estava falando sobre ocupar a mente. É importantíssimo isso, acho que para o ser humano, até para poder passar uma pandemia como essa que a gente está passando. Mas, por exemplo, doutor, uma experiência traumática pode afetar a capacidade de uma pessoa lidar com a sua excitação interna? Você acha que isso prejudica? Sim, não tenha sombra de dúvida nenhuma. Quando nós temos um trauma, todos nós, a gente tem que entender que tipo de trauma que aconteceu esse. Se ele foi um trauma a nível inconsciente, lá atrás, então você não teve muito acesso a esse trauma, ou se ele é um trauma mais presente, mais real, né? Quando você tem um trauma, você desenvolve geralmente um negócio, dependendo do tipo do trauma, você desenvolve uma terminologia, uma patologia chamada transtorno de estresse pós-traumático. Então, toda vez que você vai reaviver ou reviver elementos parecidos com esse trauma, pode ser até um outdoor na rua, pode ser um filme, pode ser uma cena que que o cérebro entende como semelhante, você vai desenvolver o trauma e o trauma vai te dar mais ansiedade, vai te dar mais estresse. Então, operar com esse trauma, lidar com esse trauma positivamente através dos trabalhos de psicoterapia, para que você consiga lidar com esses fatores sem muito estresse, sem muita associação. Os traumas, eles remetem à associação inconsciente cerebral, onde essa associação consciente cerebral vai tirar o seu foco, vai tirar a sua determinação, vai tirar a sua motivação. Então, os traumas, eles atrapalham muito a vida da pessoa, principalmente no tocante à energia mental, psicológica da pessoa. Tá? É importante eu só abrir uma janela aqui, se me permitir. Quando a gente fala em energia psicológica, a energia psicológica, ela diz respeito à motivação, inspiração, criatividade, tá? E condição e empenho. Tudo isso é energia psicológica. A energia psicológica, ela não é uma energia mística e não é uma energia cósmica. Ela é uma energia mental. Então, o trauma, ele afasta a pessoa dessa conexão dela com ela mesma, dessa conexão mental, ela tira o foco da pessoa. Então, os traumas precisam ser tratados para que voltem a uma janela de tolerância melhor, para que a pessoa possa se adequar ao seu meio de uma maneira mais produtiva, com menos estresse e com menos revés emocional. Doutor, só para a gente finalizar, que a gente já está no finalzinho aqui do programa, o senhor acha que é possível um ser humano controlar os níveis de ansiedade e estresse sem a ajuda de um profissional, um psicólogo? Olha, ansiedade, eu costumo dizer que é a pior patologia que tem em psicologia. Porque a ansiedade está relacionada sempre ao tempo futuro. Veja, Diogo, não existe ansiedade no presente. Ansiedade, então, por exemplo, você, Diogo, vai ter um exame de vestibular amanhã para fazer, por exemplo, né? Enquanto não chegar o seu vestibular, você vai ficar ansioso. É um processo inerente cerebral. Acabou esse vestibular, a sociedade vai voltar ao seu nível basal, entre aquela coisa aqui do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Agora, quando você tem uma pandemia como essa, que a gente não tem uma diretriz, que nós não temos um calendário, nós não temos um calendário definido de término de pandemia, então a ansiedade, no momento, ela está muito relacionada à pandemia e é muito difícil de controlar. A ansiedade e as emoções, se você tiver um controle melhor sobre o que está desenvolvendo, o que está as desenvolvendo, você consegue se relacionar melhor. A partir do momento que você não tem esse controle, e esse controle é um controle externo,
e não interno, você realmente vai ficar com muita dificuldade. A ajuda terapêutica dos psicólogos ou dos psiquiatras vai ajudar muito nesse sentido de você controlar as emoções, sendo elas conhecidas ou não conhecidas. Mas lembrando que a ansiedade é um transtorno sempre relacionado a um tempo futuro e envolvendo estresse e conjecturas e aspirações. Quero aproveitar, doutor, ver se a gente marca uma próxima vez para a gente ter um tempo maior, até porque 80% da população sofre com ansiedade e estresse. Então a gente tem muitos assuntos para a gente desenrolar e ter até a participação do nosso ouvinte e telespectador. Mas por hora eu quero agradecer demais o carinho aí da sua atenção, de estar conosco, pelo menos a gente dando uma pincelada sobre esse assunto que atinge 80% dos nossos brasileiros, né, doutor? Bom, Diogo, agradeço a oportunidade. Eu acho que quando a gente faz um programa de TV como o seu, é muito gostoso, porque a gente está levando a palavra a alguém, né? Então, se a gente pode deixar uma pessoa tranquila, eu acho que é muito gostoso. Para a ansiedade, além do tratamento psicoterápico, né? Eu acho que exercícios de respiração é muito importante, né? Você inspira motivação, inspira positividade e expira negatividade. Além disso, você pode fazer reflexões psicológicas com psicólogos, também é muito legal. Você tem sessões de relaxamento científicas muito boas, que é um tipo de meditação, mas é uma coisa mais profunda. E você pode também fazer exercícios físicos na academia, com máscara, com propriedade, claro, se cuidando. Nós estamos num período de flexibilização, isso não significa cura pandêmica, nós estamos ainda no limiar da pandemia. Essa pandemia vai longe. Acho que eu, como profissional aqui da saúde mental, como médico da alma, acho que é importante a gente mencionar que a pandemia está longe de acabar. Não é tirando a esperança de ninguém, mas tratando com a realidade. Ontem a Johnson & Johnson, anteontem, ela avisou que ela suspendeu o seu tratamento com a vacina, né, porque deu problema também, como a outra da AstraZeneca deu problema. Então, assim, nós estamos lidando com um vírus totalmente inespecífico, um vírus que tem toda a capacidade de dobrar a ansiedade, dobrar a depressão, dobrar o estresse, e por isso que hoje nós temos uma terminologia chamada ansiedade exclusivamente pandêmica, uma ansiedade ligada apenas à pandemia. Então, eu deixo aí um abraço a todo mundo, agradeço a oportunidade, e vamos tentar se cuidar com muita lavagem de mão, com muito álcool gel, com muita máscara, né, para fazer as nossas atividades no dia a dia com muita responsabilidade, e também para que nós não sejamos, tendo essa responsabilidade, não sejamos atacados pelo elemento inconsciente da ansiedade. Doutor, obrigado pela sua participação. Um grande abraço para o senhor. Uma ótima quarta-feira, viu? Obrigado, um abraço a todos os telespectadores aí de Ribeirão Preto. Obrigado. Tchau, doutor. Muito obrigado. 10h57, rapidamente na nossa central de flagrantes, com a nossa última notícia desta quarta-feira. O que você traz pra gente aí para encerrar aqui o nosso Hora da Verdade?